Projeto Marcas da Memória, entrevista em 4 de agosto de 2011, entrevistada Lenise de Sá, entrevistador Tasso Araújo, presente Mariana Rodrigues. Então, dona Lenise, vamos continuar. A senhora tinha falado como estava vendo de São Paulo, da prisão do seu Iberê, e eu fiquei com a dúvida da última vez, que era como é que a senhora acompanhava o seu processo judicial, uma vez que a senhora estava sendo procurada, estava vivendo na clandestinidade, né, nesse momento. Não, eu não, digamos assim, eu não acompanhei o processo. A coisa se deu à revelia. Eu desapareci, simplesmente. A senhora não chegou a ter notícia nenhuma, assim, de alguém que lhe informava os trâmites? A única coisa que eu tomei conhecimento, assim, por 2 vezes, um irmão meu, que já é falecido, vá, fora! Um irmão meu que é falecido, Lenildo, ele entrou em contato. Ele tinha chegado a São Paulo recentemente e ele entrou em contato com o advogado para saber a meu respeito. E o advogado deu algumas informações para ele. Nesse meio tempo, ele esteve, se eu não me engano, na própria auditoria de guerra. E o auditor, eu não sei se era o auditor promotor, era o doutor Antônio, que é a Iberê que sabe, lembra, eu não lembro bem, parece que é Antônio Corrêa, não tenho bem certeza. Falou que se eu me apresentasse seria melhor para mim. Aí meu irmão disse para ele que não acreditava nisso, porque que eles garantiriam a minha segurança. Se eu me apresentasse seria melhor, eles garantiriam a minha segurança. Aí meu irmão disse para ele: olha, depois que uma pessoa, nessa situação que nós estamos vivendo, depois que uma pessoa acusada de como é que se diz, fazer atividades contra o sistema, ela se apresenta em uma prisão, ninguém pode garantir, nem o Senhor, nem Deus, só Deus pode garantir a vida dela e a integridade pessoal dela. Ninguém mais tem condição disso, porque nós sabemos perfeitamente que nós estamos vivendo num regime de exceção. Então, o Senhor me desculpe, mas eu não sou a favor que minha irmã se apresente. E muito tempo depois ele manteve o contato comigo, né? E ele me explicou. Isso aí eu disse: não, eu jamais iria me apresentar. Se eu tivesse que fazer isso, eu teria ido logo, entendeu? Eu não tinha motivos para fazer isso e nem tinha, como é que se diz assim, confiança nenhuma, né? Entendeu? Eu já, como é que se diz, a minha experiência desde o Nordeste até lá, com a repressão, me dava base suficiente para eu não confiar em ninguém, compreendeu? Ninguém que estivesse defendendo o golpe militar. Aí eu fui embora, né? Eu saí de São Paulo, passei uns 15, 18 dias em São Paulo no máximo, e fui embora para o Rio Grande do Sul, onde eu tinha deixado Cândida, minha filha. E a senhora também conseguia ter notícias do processo do seu Iberê, a prisão dele? Tive também, assim, muito por alto a prisão dele. Eu soube, através dessas pessoas com quem eu mantive contato e pelo jornal, entendeu? E soube e depois o pai dele, que teve um encontro comigo muito rápido, ainda em São Paulo, após ele ter chegado e ter sabido que ele não, parece que não chegou a entrevistar-se com ele, soube notícias dele através do pessoal, né, onde ele estava preso, que ele estava bem, mas que ele não podia ser visto, mas que ele podia, como é que se diz, acionar um advogado, né? Mas que ele só poderia ser visitado depois que terminasse a fase de inquérito, que havia começado, né? Pronto, isso era o que eu sabia. Depois disso, eu fui embora para Porto Alegre. Eu só sabia notícias quando vinha alguém de São Paulo que ia, né, Porto Alegre, fazer contato conosco, que sabia alguma coisa, porque a gente sempre conseguia, através da rede de simpatizantes, dos próprios advogados, alguns amigos nossos podiam entrar em contato com os advogados, porque não eram conhecidos, entendeu? Então, através disso sempre chegava alguma notícia para mim da prisão. Eu cheguei a receber carta dele, entendeu? Uma carta que ele mandou, não diretamente para mim, mas para a família dele, me mandou uma cópia, e assim por diante. Foram muito poucas as notícias e poucos, assim, alguma coisa que eu recebesse dele,
enquanto no período que ele esteve preso, que foi de 2 anos e 8 meses, aí em São Paulo. Na verdade, a gente só veio ter mesmo um contato, assim, eu recebi alguma coisa dele depois que ele saiu da prisão. Se eu não me engano, uma carta ele mandou. Ele veio embora aqui para o Nordeste, ficou 6 meses aqui, depois voltou para lá, foi ao Paraná, onde eu me encontrava junto à família do Rui Oswaldo, que tinha sido assassinado em São Paulo. E daí nós passamos uns 4 meses aí em Curitiba, daí nós fomos embora para o Rio Grande do Sul. Porque ele foi, como é que se diz assim, libertado condicionalmente, veio aqui para Recife, trabalhou uns meses aqui e depois foi embora, né? Sem que ninguém soubesse, assim, muito discretamente. O pai dele viajou daqui com ele até o Rio de Janeiro e de lá ele veio e foi embora sozinho para o sul. Aí nós nos reencontramos, passamos esse período aí em Curitiba, ele arranjou trabalho em uma madeireira e nós alugamos uma pequena casa no bairro afastado de lá, Pinheiral. A senhora lembra o ano que... Isso foi em 1976. Ele foi solto em 74, no final de 74. Nós nos reencontramos, aliás, 76 nós nos reencontramos em junho, se eu não me engano, de 1975. Ele foi solto em dezembro. Em junho de 75 nós nos reencontramos. Eu fui em maio, eu saí de São Paulo no mês de maio, no início de maio, porque Rosa completou 6 anos de idade justamente em Curitiba. Nós saímos no início de maio de São Paulo para Curitiba e em junho, no final de junho, a Iberê foi nos encontrar. Aí nós ficamos aí até junho, julho, agosto, acho que em setembro nós viajamos para o Rio Grande do Sul. Nós fomos embora para o Rio Grande do Sul. Aí a gente ficamos uns dias na casa de um professor chamado Caon, Luiz Caon, que era um simpatizante do partido. Ele nos hospedou por acho que umas 2 semanas. Depois nós saímos à procura de casa para alugar e conseguimos uma casa em Canoas. Aí nós fomos morar nessa casa. E aí ele foi procurar trabalho e foi trabalhar, aí conseguiu um emprego na Eletrônica Rio Grandense, que era uma fábrica grande que fabricava peças, produtos para alta tensão, eletricidade, esses condutores de eletricidade enormes, né, e outras coisas mais, para esse ramo da eletricidade e para indústrias. Ele conseguiu trabalhar, ele ficou 2 anos e meio trabalhando nessa indústria. E eu fiquei em casa com a menina, cuidando dela e fazendo alguma atividade externa, levando jornais do partido para o pessoal, alguns simpatizantes que nós tínhamos na Assembleia e algumas outras pessoas por lá. Aí nós ficamos 3 anos e meio em Porto Alegre. Foi muito bom porque a gente fez um ciclo de amizades muito bom com o pessoal que era ligado ao movimento estudantil e ao PMDB. E por que a senhora escolheu Porto Alegre, seu Iberê? Tem alguma razão? Porque nós tínhamos uma base de apoio lá. E porque nós não podíamos voltar para o Nordeste, entendeu? Aqui ele já tinha sido condenado a 8 anos de prisão, estava muito visado, eu não tinha condenação nenhuma aqui, nunca me pegaram em nenhuma atividade, embora eu fosse militante do partido desde o final de desde o final de 63, né? Mas em São Paulo eles já tinham todo um levantamento a meu respeito, sabiam que eu fazia parte, né, do grupo que se reunia com a direção do partido, que eu fazia o jornal do partido junto com a Iberê e o Rui, entendeu? Então, que eu tinha viajado para a Argentina, entendeu? Tudo isso eram dados que me comprometiam perante a segurança, entendeu? Portanto, eu não podia. Se eu voltasse para o Nordeste, eles poderiam me pegar facilmente. Podia ser até que não. E como nós tínhamos essa base em Porto Alegre, então nós resolvemos ir embora para lá. Já estávamos em Curitiba, né? Nós fomos embora para Porto Alegre. E foi muito bom lá a experiência lá, a gente teve uma base de apoio muito boa de simpatizantes, nos ajudaram de todas as formas, fizemos muito boas amizades lá e tivemos muita atividade política lá. Depois que ele saiu, eu fiquei um pouco assim, tendo contatos, conversando com pessoas, mas muito discretamente. E ele se atirou mais em atividade pública, logo depois, mais ou menos um ano depois que nós estávamos lá. E quais eram essas atividades? A gente fez atividade com o pessoal do Movimento de Anistia, ele foi secretário do Movimento de Anistia,
nos integramos com o pessoal do movimento trabalhista do MDB e eu fui fazer parte de um grupo que eram das mulheres de Porto Alegre que davam apoio ao movimento de anistia, né? E uma delas era justamente a irmã de Brizola, Francisca Rota, que morava próximo no bairro de Auxiliadora, se eu não estou em Auxiliadora ou Petrópolis. Eu sei que era próximo daquele parque imenso que tem lá, o Farroupilha. E nós algumas vezes reunimos no apartamento dela. E qual era a sua ação assim nesse grupo? Não, era de discussão, de conversação sobre o que se ia fazer, sobre as possibilidades do movimento, né, das ações que se podia fazer em relação à anistia e a defesa dos presos, né, assim, publicamente, isso já em 1978. E quando havia alguma atividade pública, depois que o advogado de São Paulo, Dr. Iberê Bandeira de Mello, que era quem fazia a nossa defesa, nós conseguimos dele um documento que considerava a minha pena, após 5 anos, né, como extinta, né, porque eu fui condenada, parece-me que a prisão se deu em 72, eu fui condenada em 73, aí em 78 fariam 5 anos da minha condenação, então a minha pena teria expirado, né? No caso eu era ré primária, né? Nunca tinha se envolvido em nenhuma situação que significasse nenhum problema com a justiça, né? Aí a partir daí eu comecei a sair mais, a atuar mais, assim, a sair nas atividades que havia, nas reuniões públicas, houve comícios, a gente participou, o primeiro comício pelas diretas já, foi em Porto Alegre, com a presença do Paulo Brossard, que era, nessa época, se eu não me engano, ele era deputado federal pelo Rio Grande do Sul. A senhora ajudou a organizar esse comício? Não, eu participei, eu fui participar, mas como integrante do movimento de anistia e distribuir manifestos, essa foi a minha participação, entendeu? E a Iberê participou do palanque, ele deve ter participado disso aí, dessa questão de organização, provavelmente. E ele participou do palanque, falou, se eu não me engano, em nome do movimento de anistia, do Comitê Brasileiro de Anistia de Porto Alegre, né? Fora disso, a gente teve algumas outras atividades de encontros assim, tipo, como é que chama-se? Algumas coisas, alguns acontecimentos que aconteceram lá em Porto Alegre, como a história de Nonoai, não sei se vocês souberam. Que foi uma revolta lá, uma guerra, não chegou a ser uma guerra, um confronto que houve entre colonos e índios de uma reserva que tinha lá no Rio Grande do Sul. Em que período? Que ano? Foi entre 77 e 78, isso aí. Ele tem algum documento aí que fala sobre isso. E aí todo o pessoal que tinha simpatia pelos movimentos de esquerda ou que estava atuando em movimentos desses tipos de movimentos públicos, tipo movimentos de anistia, movimento do MDB e o pessoal do movimento estudantil, saiu a público para fazer uma caravana para ir na reserva, para ir no local onde tinha acontecido o confronto, para dar apoio, né, ao pessoal. E a Iberê foi numa dessas caravanas. Eu não fui não, eu participei depois de um ato público que houve na Assembleia Legislativa. Depois houve um comício pelas diretas já também, quando se reuniram os deputados federais e o Euler Bentes Monteiro, que era general do Exército na época, que queriam que ele saísse como candidato à presidência, né, pelo movimento das diretas já. Foram para Porto Alegre. Ele foi com Marcos Freire, com um cidadão que era banqueiro e político de Minas Gerais, Carvalho Pinto, né? O Marcos Freire e o Teotônio Vilela. Juntou todas as pessoas, era um grupo de umas 10 pessoas, as 10 figuras públicas que foram para Porto Alegre e fizeram esse encontro na Assembleia Legislativa. A Assembleia ficou lotada, né, o auditório da Assembleia, e nós estávamos aí presentes, né, participando ativamente disso aí, para lutar pelas diretas já, né, por uma abertura democrática.
Também houve uma campanha pela Flávia Schilling, que foi presa no Uruguai, que era a brasileira presa no Uruguai, que estava envolvida com os movimentos de esquerda de lá. Foi presa lá, foi muito torturada, parece-me que ela foi baleada, né, num confronto de rua. E nós também participamos disso aí. A Rosa até fez um desenho muito interessante e nós distribuímos esse desenho na Rua dos Andradas. Ficamos um dia inteiro fazendo campanha, recolhendo doações para entregar ao advogado para viajar, né, para fazer a campanha dela, para lutar pela liberdade dela, né, a saída dela da prisão no Uruguai. Nós participamos ativamente disso aí. Depois houve um show, eu não sei se esse show foi pelo... também não, foi um show de artistas do Rio de Janeiro que foram para lá, que a gente também, esse aí a gente ajudou a organizar e vendeu ingressos e tudo lá na Rua dos Andradas também. Pelo movimento de anistia, que foi com o Cartola, que hoje é falecido, né? O outro que fazia parceria com ele, aquela Leci Brandão e a Clementina de Jesus. Clementina já faleceu, né? O Cartola também. Nelson Cavaquinho. Foi feito um show no ginásio lá de Porto Alegre e a gente ajudou a organizar e ajudou a vender os ingressos desse show, pela campanha, né, da anistia. E fora disso, a Iberê participou de reuniões fora de lá, veio a São Paulo, né, houve uma reunião pela anistia, em São Paulo ele foi, né, veio participar e... ele foi participar dessa reunião e depois ele foi para o Congresso da Convergência Socialista e quase foi preso de novo nesse congresso, né? Foi quando ele reencontrou com Júlio Tavares, que tinha sido preso aqui com ele aqui em Recife. Nessa época era soldado do Exército, o Júlio. E a Iberê reencontrou com ele já em São Paulo, ele era um dos dirigentes da Convergência Socialista. Fizeram uma reunião de mais de 2 dias, me parece. Aí tem umas fotos aí, não sei se ele mostrou para vocês, eu acho que mostrou. Ou no livro tem, no livro tem as fotos da reunião da Convergência em São Paulo. E fora disso a gente saía de Porto Alegre, saímos algumas vezes para participar de reuniões em São Paulo, né, também, entendeu? Já entre 78 e 79 já, né, quer dizer, no início de 79 a gente já saiu de Porto Alegre, fomos para São Paulo, de São Paulo nós viemos aqui para Recife, né, já um tempo depois, voltamos para cá, já no início de 79. Como foi que vocês tomaram a decisão de voltar para Recife? A Iberê dizia que precisava retornar às raízes dele, porque achava que ele tinha começado aqui a atividade política dele e ele queria voltar para o estado dele, e também por conta para rever a família. E eu, no meu caso, também era por isso, para rever a família, não tanto por causa dessa questão de ter iniciado aqui a atividade política, mas para rever a minha família, que eu raramente tinha contato com eles, né? E fiquei muito afastada deles em todo esse período, né? Foram muito raros os contatos. Nesses 9 anos que a gente ficou, de 66 até 79, 13 anos, né, a gente ficou no sul. E a gente fala 15, mas não é, foram 13 anos e meio aproximadamente. Eu os vi 2 vezes a minha família, 2 ou 3 vezes, aliás. Uma vez em 72, 71, no final de 71 eu viajei aqui para Recife. Muito discretamente, não fiquei na casa dos meus pais, fiquei na casa da minha cunhada em Moreno, depois fui para a casa de meu irmão, que estava casado há cerca de 1 ano e tinha se mudado para a Casa Amarela. Fiquei um período lá com ele, com a minha filha pequena, ainda com 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses mais ou menos. Junto com essa amiga de São Paulo, Edna Rodolfo, que tinha um escritório de contabilidade no qual nós trabalhamos em Osasco. Na época da história da greve, que eu já relatei também, da greve de Osasco. Eu os vi essa vez, pela primeira vez depois de 6 anos, né? Vi meu pai e meus irmãos nessa situação, né? Fiquei por fora, e entrei e saí por fora, né, da cidade. E depois disso, só em 1976 ou 77, final de 76 ou foi 77, eu reencontrei com meus pais em São Paulo novamente, meu irmão estava morando num bairro afastado, né, e eu voltei a São Paulo com a Iberê e com Rosa e reencontrei com meu pai e com a minha mãe. Foi quando eu já encontrei com a minha mãe bastante doente, sabe? Que ela veio a sofrer de Alzheimer e acabou falecendo, né, antes de completar 66 anos. E aqui em Recife. Eles nunca saíram daqui para o sul só para me ver, sabe? Ela foi 2 vezes. Uma vez sozinha quando a minha filha nasceu, pronto. Minha mãe eu vi.
aqui quando vim para Recife, antes disso eu vim em 69, quando Rosa nasceu em São Paulo. Em 72 aqui em Recife e depois em 76. Eu vi minha mãe 3 vezes e meu pai só vi 2. E meus irmãos só vi uma vez. Eles todos, né? Só uma vez, e esse meu irmão mais velho que faleceu, eu encontrei algumas vezes em São Paulo, porque ele mudou-se para lá, ficou 10 anos residindo lá, e sempre que ele podia, ele encontrava comigo, com muitos cuidados, sabe? A gente passava meses sem se ver. De repente, ele, através de uma pessoa que ele conhecia, que chegava até a mim, ele marcava o encontro, a gente se encontrava. Nós fizemos um piquenique com Rosa já grandinha naquela represa de Guarapiranga. Passamos um domingo tão agradável por lá, sabe? Mas era muito raro. Eu fui 2 vezes na casa dele, talvez, com muitos cuidados, porque era um risco muito grande, né? A Ibirê tinha, como é que se diz, saído condicionalmente, mas eu ainda estava condenada, né? Entendeu? E essa foi a nossa vida. Sempre assim, né? Em qualquer lugar que a gente fosse, sempre a gente desenvolvia alguma atividade, entendeu? De natureza política. A gente nunca deixou completamente, entendeu? Nunca. Primeiro foi toda a militância, né, em São Paulo, né? E depois no Rio Grande do Sul, parte. Lá no Rio Grande do Sul a gente fazia parte dessas atividades públicas e de tempos em tempos alguém do partido aparecia lá para reunir com a gente, conversar, saber como estávamos e levar material que a gente distribuía. O Porta ainda existia ainda nesse período? O Porta ainda tinha um grupo que estava trabalhando, que conseguiu rodar o jornal e levava para a gente distribuir em Porto Alegre, entendeu? E algumas revistas que vinham, a revista marxista latino-americana, que era impressa na Argentina, e vinha para a gente também. Eu distribuía algumas no Rio Grande do Sul. O pessoal do Rio Grande do Sul era muito aberto, né? Aquela tradição do gaúcho, né? A tradição revolucionária do gaúcho, né? E o movimento estudantil era uma coisa assim muito, pessoal, muito efervescente. O movimento do MDB também, para você ter uma ideia, eles sabiam que nós éramos todos com problemas, que tínhamos passado por prisões, etc, tal, que éramos militantes de esquerda assumidos, e muitos deputados nos recebiam na Assembleia Legislativa, nos seus gabinetes, nos ajudavam financeiramente, entendeu? Quando podiam, quando nós precisávamos, e compravam nossos jornais, recebiam as nossas publicações, discutiam politicamente com a gente, entendeu? Quem eram esses deputados? Olha, Erasmo Chiappetta era um deles, o outro era um que o assessor dele era militante nosso. Eu me hospedei um período na casa dele quando eu saí de São Paulo para Porto Alegre, logo no início da prisão de Aibirê, que eu fui reencontrar com Rosa. Eu me hospedei na casa desse companheiro, que a gente chama Humberto. Ele era assessor de um deputado que no momento eu não lembro o nome dele. Era um deputado bem jovem, tinha uns 30 e poucos anos de idade. E ele nos hospedou na casa dele por um bom período, até eu conseguir uma casa para me localizar, né, com Rosa, né? Um risco, né? Depois nós tínhamos o assessor de Pedro Simão, que foi presidente da Assembleia Legislativa, era um simpatizante do partido, recebia nossos materiais periodicamente, e chegou a pagar aluguel de casa para mim, para Ibirê, por mais de 5 meses, entendeu? O André Foster, que era o principal assessor de Pedro Simão em Porto Alegre. E nós íamos no gabinete dele na época que Pedro Simão ainda era deputado federal, tá? Tinha um pessoal também, esse Erasmo Chiappetta, quando a Ibirê saiu daqui para ir para o Congresso de Anistia na Itália, encontrou com ele por lá, entendeu? Passaram uns dias lá juntos. Ele tinha viajado lá por questões dessa natureza, penso eu, e encontrou coincidentemente. A Ibirê saiu daqui de Pernambuco e encontrou com ele lá, né? Que quando ele foi para a Europa, para o Congresso de Anistia, e depois ele participou da reunião da FAO. Nós estávamos no Comitê de Anistia aqui de Pernambuco. Ele foi como representante do Comitê de Anistia daqui. E também com um convite de um instituto chamado IPALM, do qual Túlio Vigevani fazia parte, que é esse companheiro que eu estava lhe falando, professor da Universidade de São Paulo. Veio um convite do IPALM para Ibirê, para fazer umas palestras lá sobre o movimento camponês no Nordeste, sobre o movimento sindical, sobre a realidade política do Brasil, né? E a fase que ele tinha participado. E ele saiu por lá, fez algumas palestras, foi para Sicília, fazer uma palestra na Sicília, entendeu? Foi para uma reunião em Milão com o pessoal com sindicalistas brasileiros e de lá, entendeu? E assim por diante. Agora eu fiquei aqui, viajei para a Argentina nesse período, passei 40 dias lá, voltei, né, por conta dessa confusão que houve, né, com ele, dessa prisão.
E minha atuação foi dentro do partido em São Paulo e depois no Rio Grande do Sul, essas atividades que eu já lhe falei. E aqui em Recife, quando vocês voltam, vocês se... Aí a gente se engajou no movimento de anistia, inicialmente, e depois a gente se engajou no movimento de reconstrução do PDT. Mas ainda... Do antigo Partido Trabalhista que virou PDT. Mas ainda atuando como membro do partido? Não mais, porque é o seguinte, em 1977 nós rompemos com a quarta, houve uma grande cisão, acho que a Ibiri deve ter falado isso nos depoimentos dele. Houve um grupo entrou em divergência com as orientações de Posadas, J. Posadas, que era o secretário da Quarta Internacional, que nessa época parece-me já estava na Itália, exilado por lá, porque a família começou a sofrer perseguição, né? Ele já era uma pessoa muito conhecida publicamente, ele acabou indo embora para a Itália, ele tinha origens por lá, né? Parece que ele nasceu na Argentina, mas tinha de origem italiana. Homero Cristalli era o verdadeiro nome dele. A filha dele já tinha saído fora porque o marido dela tinha sido assassinado na Argentina, né? Ela foi para a Argentina, saiu daqui, eu acho que foi entre 70 e 71, Suzana saiu daqui para a Argentina com o Eduardo, que era o Sidney Marques dos Santos. Uma família abastada de São Paulo, o pai dele era dono de uma distribuidora de petróleo, que era o Bim Marques. E ele foi para a Argentina e fazendo atividades por lá com o pessoal da militância da Argentina, do porte argentino. Ele foi pego, né, pela repressão e foi morto, né, em Buenos Aires, entendeu? Na prisão. Foi preso e foi assassinado. Aí pronto, nesse período que ele foi morto, que ele foi assassinado, nós estávamos em Porto Alegre. Quando ele foi preso, nós estávamos em Porto Alegre. Nessa época, o Arlindo Chinaglia estava morando conosco, estava fazendo residência médica no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E Arlindo, junto com a Ibirê, fizeram campanha pela libertação do Sidney Marques na Assembleia Legislativa, com o apoio de vários deputados de lá e o pessoal do movimento estudantil, entendeu? Até que teve um dia que tinha um cara lá que não gostava de Ibirê, por uma divergência política. Ele era do partido, ele era do movimento trabalhista, mas ele não gostava das nossas posições e descobriu que a Ibirê tinha tido problemas com a repressão e ele ameaçou denunciar a Ibirê pela campanha que estava fazendo. Aí o Pedro ficou muito assustado com o fato. Ele era um militante de Brasília do movimento estudantil, não tinha grande experiência, né? Pedro era o nome de guerra do Arlindo Chinaglia. Acho que você sabe quem é, não é? O que foi presidente da Câmara. Eu conheço um pouco. Da Câmara dos Deputados. Não conheço a fundo, não, mas conheço um pouco. Exato. Ele foi militante do partido um período. Do Porte? Do Porte, exatamente. Ele entrou em Brasília com o pessoal do movimento estudantil, como teve problemas, começou a haver muito problema em Brasília com o pessoal do movimento estudantil e o pessoal que era ligado com o Porte, ele foi embora para Porto Alegre, né? Nesse tempo ele já estava casado, tinha um meninozinho, um filho, Miguel, meninozinho, e ele foi embora para Porto Alegre. Ele ficou conosco, morou conosco por um período, enquanto ele estava fazendo a residência médica dele. Aí ele fez ficou um ano em Porto Alegre, depois ele foi embora para São Paulo. Quando nós voltamos a São Paulo, passamos em São Paulo entre 78 e 79, nós tornamos a encontrar com ele, revê-lo, até tiramos algumas fotos juntas. E eu sei que o cara fez isso, né? Aí o Arlindo ficou assim muito assustado e tal coisa, aí voltaram para casa, eles conversaram bastante, aí ele disse, não, mas nós não vamos ficar calados não, vou denunciar, se ele não quer me denunciar, antes que ele me denuncie, vai embora! Antes que ele me denuncie, eu vou denunciar ele ao pessoal, vou dizer ao pessoal do movimento estudantil, do pessoal lá da Câmara, o que ele está querendo fazer. Aí falaram, né, e acho que alguém andou dando uma prensa nele, porque ele não era um cara muito limpo não, sabe? Ele estava envolvido em algumas complicações, penso eu que ele se aquietou, não criou mais problema pra gente não. Eu sei que foi um período assim, que foi a única assim, o susto que a gente tomou por lá foi esse, de resto foi tranquilo, acho que a gente fez mais do que a gente podia na verdade por lá, sabe? E para os demais companheiros de vocês, teve alguma prisão, alguma coisa assim, ou era um ambiente comum aos seus companheiros, seus amigos de luta lá também, essa relativa paz? Olha, em Porto Alegre, eu lembro que houve um problema com o pessoal que era ligado com o movimento estudantil e com a esquerda, que foi o Marcos Klassmann e o que era candidato a vereador, que foi candidato foi eleito vereador e depois cassado, que foi o Glênio Pérez, que era jornalista, fez a cobertura da Guerra de Suez. Se eu não me engano,
Marcos esteve preso, foi detido lá por alguma coisa relativa a essas movimentações do movimento estudantil e essas coisas assim feitas em frente única, como a gente dizia, né? Com o pessoal de esquerda. O Marcos parece que esteve preso, mas foi por um período muito curto. E depois, por conta de todas essas coisas, eles foram eleitos vereadores de Porto Alegre. A gente inclusive trabalhou na campanha deles. E depois que eles foram eleitos, a esposa de Glênio era do Movimento Feminino de Anistia, junto comigo, com a Mila Calduro, que era a esposa de um como é que eles chamam? Não era procurador, não, era uma figura aí que ocupa um cargo alto no Estado. Aí, ela era esposa de um cidadão que ocupava uma função alta no Estado. A outra era uma senhora de alta sociedade, que era a Lígia Azevedo, e a irmã de Brizola, mais a menina que era presidente do Movimento de Anistia, Raquel Valdon, e mais a esposa de Glênio Pérez, que era a Alicia. A gente fazia o Movimento Feminino de Anistia, mas algumas outras pessoas que eu não lembro, assim. Eles foram eleitos vereadores, a gente ajudou na campanha deles, ficamos todos muito contentes. Quando eles se tomaram posse, quase que em seguida eles passaram, acho que não chegaram a completar 12 meses de atuação na Câmara, caçaram eles dois. Foi mesmo. Mas olha, foi uma gritaria tão grande em Porto Alegre, foi um escândalo. Nós ficamos super revoltados, você imagina, né? Entendeu? Porque os caras eram de esquerda e eram uns caras bons, entendeu? Não iam poder fazer milagre, mas na Câmara de Vereadores eles teriam um papel de destaque, entendeu? Era a voz da gente por lá, né? A voz dos movimentos de esquerda, e também porque eles iriam evitar que se votasse determinados tipos de projetos espúrios, né? Porque eram caras alinhados, né, com o certo, né? E simplesmente caçaram os dois. E a reação? Não fizeram alguma coisa, não? Algum protesto, alguma movimentação, não, vocês? Não lembro, não. Não, houve muito protesto, mas eu não lembro assim de nenhum ato público de relevância a respeito disso. Houve muito protesto, inclusive teve jornal que, né, achou um negócio assim, colocou, né, o problema, então, deu em todos os jornais de Porto Alegre, deu. Eles caíram no quê? Na Lei de Segurança Nacional ainda? Eu não lembro, sinceramente não lembro. Por aí deve ter alguma coisa guardada que fala sobre isso, mas é difícil de achar porque o nosso arquivo está uma desordem tremenda. Tem muita coisa aí que faz anos que eu não mexo, muita coisa guardada ali naquele outro lado da casa, sabe? Eu sei que o fato é esse, que eles foram caçados, entendeu? Aí, eu sei que isso foi em 78 a eleição, né? Ou se final de 77, penso eu, porque em 79, em janeiro, nós já estávamos aqui em Recife, e quando eles foram caçados, nós ainda estávamos em Porto Alegre. Eu só sei que depois, em 79, a gente resolveu voltar aqui para Recife por conta disso, né? Pelos problemas com a família. Minha mãe já estava bastante doente, meu pai me escreveu falando sobre isso. A gente inicialmente pensava em pegar meus pais e levar eles para Porto Alegre, mas vimos que ele achava que não havia condições para ir para lá com ela, mudar com ela para lá, para ver se fazia um tratamento tudo, que era uma coisa muito complicada para eles, né? E, como é que se diz? E a Ibirê queria voltar aqui porque ele queria rever toda a família e queria retomar os contatos políticos e queria fazer uma atividade aqui em Recife. Ele não tirava isso da cabeça, entendeu? E como foi esse reencontro assim com antigos aliados políticos daqui? A gente chegou aqui e a coisa estava muito mudada, entendeu? Boa parte do pessoal que a gente tinha contato naquela época já não estava mais por aqui. Tinha muita gente exilado, né? Muita gente que foi embora daqui como a gente foi, né? Nós não nos exilamos, nós ficamos, como se diz assim, confinados, né? Lá pelo sul, né? Sem poder voltar. Já tinham novas figuras que estavam ascendendo aí na política, né, na política profissional, né, o pessoal, já aquelas mudanças do movimento estudantil, tudo isso. A gente foi aos poucos, a gente foi se integrando com o pessoal do movimento de Anistia, logo no início. Depois... Quem eram as pessoas do movimento aqui de Anistia? De Anistia, o secretário nessa época participava Eduardo Pandolfi, que é advogado, é jurista, advogado criminalista, e me parece que, não sei se... não, ele é criminalista, Eduardo Pandolfi. Ele, atualmente, ele está, pode-se dizer assim, aposentado, né? Porque ele tinha um escritório com o pai dele
ali naquele edifício, na Niágara, ali na Rua do Bom Jesus, ali por perto, na Rio Branco. E o pai dele faleceu, ele ficou tomando conta do escritório, mas aí ele, há uns 3 anos atrás, penso eu, ele teve um problema de saúde bastante grave. Segundo o rapaz Edival Nunes, que chamam de Cajá, eu soube através dele isso, que Eduardo Pandolfi, ele é mais moço que a gente, ele teve um AVC. Ele teve, parece que 2, e por conta disso ele parece que parou, né? A atividade dele, e ele está residindo em Boa Viagem, mas eu não sei exatamente aonde. Ele ficou de nos dar um endereço, falou que era ali perto da Galeria Sul, mas não, acabou não dando. Isso foi a vez que nós encontramos com ele, que ele pediu para a gente fazer uma declaração, um depoimento a favor de um senhor que era do interior daqui de Pernambuco, de Ribeirão Preto, e que participou das ligas, junto com a igreja. Das ligas não, do movimento revolucionário Tiradentes. Ele estava muito doente, muito cheio de problema, ele não tinha conseguido a aposentadoria e estavam vendo se conseguiam abrir um processo para ele receber a indenização do governo federal. Aí um dia ele nos convidou para ir na casa dele para fazer esse depoimento e até almoçamos com ele lá, e com esse rapaz. E aí ele falou, foi quando ele falou sobre Eduardo Pandolfi, né? A gente não via fazia tempo. Eu tive um contato com o Eduardo Pandolfi em 99, quando a Ibrê esteve doente, quando a Ibrê estava internada no hospital. Eu fui falar com ele, ele nos ajudou até, porque a gente estava passando uma época de muita dificuldade, muito problema. A Ibrê estava hospitalizada, era uma encrenca muito grande, muita despesa com ele. Apesar dele estar no hospital público, a gente tinha que comprar aquelas bolsas de colostomia para ele, medicação para levar para o hospital. Olha, aí depois ele saiu, a gente teve que contratar uma enfermeira para ele. Ele passou 5 meses em casa com aquilo tudo aberto, fazendo curativo, era uma coisa horrorosa. Ele sofreu muito. Ele era para ser, assim, digamos assim, ele ter refletido muito sobre a vida dele, sobre todas essas questões dele, e ter mudado os hábitos dele. Hoje ele estaria bem melhor de saúde e outras coisas, evidentemente, melhor de ânimo e tudo mais. Mas ele parece que ele não refletiu muito em cima disso, não. Ele sofreu muito em 99, foi operado, tirou 25 centímetros do intestino, entendeu? Ele teve diverticulite perfurada. E passou um período sem beber e sem fumar, mas quando ele se restabeleceu, voltou aos velhos hábitos, entendeu? Isso tem prejudicado muito a saúde dele. Agora ele bebe moderadamente, né? Mas ele fuma compulsivamente. Ele não passa uma hora sem acender um cigarro. Ele teve 2 tumores na garganta, fez 35 radioterapias e 5 sessões de quimio. Quase morreu. Eu pensei que ele ia morrer com o tratamento, porque ele ficou tão debilitado que ele não se aguentava de pé. Ele passou 25 dias aqui em casa, só de cama praticamente. Passava o dia quase todo deitado. E não se alimentava, só tomava líquido. Ele ficou assim, ó, pele e osso só. Mas quando vocês chegaram aqui, ele ainda estava muito magro. Você vê que ele agora ele já melhorou, né? Melhorou, né? Mas ultimamente, volta e meia, ele está tendo alguns problemas intestinais e isso dificulta ele ter um equilíbrio físico maior, entendeu? Porque ele tem problemas com o estômago, isso já é antigo, desde a época da cirurgia, que ele já tinha, né? Problemas de gastrite. Aí uma coisa vai em cima da outra, né? Entendeu? Infelizmente, como você não pode determinar as ações dos outros, né? Nem você pode decidir por ninguém, né? Cada cabeça, como dizem por aí, é uma sentença, né? Então fica assim, voltando ao que nos interessa. Eu sei que Eduardo Pandolfi era o secretário do movimento de anistia, depois foi a Iberê também, foi secretário, não sei se primeiro ou segundo secretário, não lembro bem. Como se diz, Lia Parente Costa, que era da Universidade Federal, parece que ela estava fazendo conclusão de curso, uma coisa assim. Era Nadja Breiner também, que participa ainda eu acredito que ela ainda seja do CONDEP. O pessoal ligado à área, me parece, de História, Ciências Sociais, uma coisa assim, participavam do movimento de anistia. Nadja Breiner, Lia Parente Costa, Luzineide Brandão, e o irmão dela, que hoje é secretário, né, que foi deputado várias vezes e agora é secretário, como é que chama-se ele, meu Deus? Deixa pra lá, não importa. Ele é secretário agora, me parece, de uma pasta no governo de Eduardo Campos. E... Ou de Ciência e Tecnologia, se eu não me engano, né? Penso que sim, não tenho certeza. Tem Brandão o sobrenome. Em Ciência e Tecnologia eu acho que tem um Brandão. E é um nome diferente o nome dele. Eu acho que é isso.
Luzineide, o Cadoca nesse tempo participava, o Jarbas, que era deputado federal, de vez em quando aparecia por lá. O Hugo Martins, que parece-me, eu não tenho certeza se o Hugo faleceu, Hugo Martins, ele é ligado com uma editora, a Ática, se eu não me engano. Ele é livreiro também, né? E ele foi deputado ele é do PCB, né? O Hugo, ele tinha muito bom relacionamento com a gente. Hugo Martins, o Sérgio Longman e Eduardo Pandolfi, certo? Eram os deputados de oposição na Assembleia e davam apoio, o Eduardo, o secretário, e eles davam apoio ao movimento de anistia. O outro, que hoje é prefeito de Caruaru também, entendeu? Quem era mais, meu Deus? Tinha N pessoas, e ia muito pessoal do movimento de Brasília Teimosa participar do movimento de anistia aqui, que funcionava lá na Avenida João de Barros. Pessoal do movimento de Brasília Teimosa, o pessoal da ACO, Ação Católica Operária, né? E era gente de sindicato, sempre aparecia, né? Reuniões sempre. Da família Maranhão, que hoje está ligado com o pessoal do movimento dos Sem Terra, que foi a Brasília e fez uma confusão danada por lá. Meu Deus, Bruno Maranhão, que foi candidato a governador aqui por Recife na década de 80. Depois da década de 80 ele foi candidato. Parece que ele é do PCBR, se eu não estou enganada. O Bruno Maranhão. Ele e a esposa dele, a Suzana. Eles estavam na França, né? Vieram de lá e se integraram com a gente também, sabe? E por aí afora, tinha um bocado de gente participando do movimento. Depois a gente saiu do movimento de anistia para se juntar com o grupo e começou a organizar a vinda de Brizola aqui a Pernambuco para uma visita para fundar oficialmente o PDT, né? Aí já era uma outra história. Funcionou na João de Barros, depois na Rua Amélia. Era o Oswaldo Lima Filho, o Zito de Andrade Lima, que foi secretário, que é pai da Berenice, a esposa do Cadoca, José Carlos Guerra, tá? A família de Julião toda, os filhos, os 2 filhos, o Julião, a Anateilde, sabe? A própria ex-esposa dele, A senhora se filiou ao partido também? Eu me filiei ao PDT. Eu nunca me desfiliei do PDT, só não frequento mais, entendeu? Nem eu nem a igreja, a gente aparece assim, muito raramente a gente vai assim, quando nos convidam, a gente vai a alguma, mas é muito raro, sabe? Às vezes até mais por conta de histórias de campanhas, como a gente foi para o comitê de Paulo Rubens Santiago, que quando ele foi candidato a prefeito aqui de Jaboatão, nós apoiamos a campanha dele. Nós fomos a um encontro que houve num clube municipal que tem em Prazeres, em que reuniu, né, todo um grupo grande de pessoas, de políticos que vieram dar apoio à campanha dele, incluindo o Zé Queiroz, inclusive. É assim, coisa muito rara. A gente vai assim, como é que se diz, a gente vai mais a alguns eventos que são ligados com o pessoal do movimento de anistia, né, da Associação dos Anistiados, né. Agora, é o que a gente vai, de tempos em tempos a alguma coisa, todo ano tem alguma atividade e a gente sempre vai. É o que entendeu? É o que a gente faz atualmente. Mas durante esse período, entre 79 até 1989, a gente esteve bastante ligado ainda com a política. Agora já fazendo política dentro do PDT, com a corrente brisolista. Até que o partido começou a a gente saiu de Recife, começou a participar do comitê de Jaboatão e o partido começou a se diluir muito, a entrar muita figura estranha dentro do partido e a haver muita manipulação, compreendeu? E a gente começou a se desgostar e a gente foi se afastando. Mas nesse período, tem algum candidato do PDT que vocês participaram da campanha? O Paulo Rubens Santiago. Alguma história, assim, alguma luta que vocês se orgulham nesse período? Bem, o Paulo Rubens foi um cara que ele foi aí de um movimento como é que chama-se, do movimento dos professores, né, do sindicato dos professores, e foi perseguido, parece que chegou a ser preso, eu não tenho bem certeza. Eu sei que ele foi demitido de emprego tudo por conta dessas histórias. Inclusive ele fazia até uma atividade junto com uma amiga de infância minha, que era a Vera Gomes, que foi candidata a prefeita de Olinda, e foi secretária lá do movimento
do orçamento participativo. O Paulo Rubem foi uma dessas figuras, né? Fora dele, dentro do PDT, assim, que a gente sabe que é um cara que tem uma história, né? Que a gente apoiou ele, votou algumas vezes nele, 2 vezes que ele foi candidato a prefeito, a gente votou nele e votou nele para deputado. Por isso a gente sempre votou, ou em algum candidato do PDT que se destacasse mais, que a gente soubesse que tinha, assim, uma conotação mais à esquerda, ou então, assim, do PT, do próprio PT, do PMDB. Eu acho que desde 1990 eu não votei mais em ninguém. Antes disso, eu parei de votar no PMDB, porque começou justamente... O PMDB eram os autênticos, né? Que era o Alencar Furtado, certo? O outro Leite do Paraná também. Vários, né? Que fizeram a campanha das diretas já e que eram pessoas assim, que tinham um pensamento mais progressista. Aí, quando, como é que se diz? Alguma dessas figuras, como é que se diz? Tinha alguma possibilidade de você dar um voto de confiança a eles, ou não esses que eu estou citando, porque todos eles eram lá do Paraná, mas gente que era ligada a esse pessoal que vivia aqui em Pernambuco, aqui por aqui, que a gente sabia que era candidato, e algumas vezes a gente votou em candidatos do MDB, logo no início que a gente chegou aqui, nas primeiras eleições, talvez 2 ou 3 primeiras eleições. Depois a gente deixou. Mas a senhora chegou a fazer campanha mesmo, ir pra rua? Não, só para o PDT, aí na campanha do Paulo Rubem que eu fui, entendeu? A gente fez campanha aqui por Barra de Jangada, foi alguns comícios, e na campanha dos candidatos a prefeito aqui de Jaboatão, que foi o Ricardo Selva, com quem a Ibirê, quando o Ricardo Silva foi candidato em 88, a Ibirê se candidatou a vereador também, dando apoio à candidatura dele. A gente saiu, né, para os comícios, participou de vários eventos, reuniões, tudo, em Jaboatão, na sede do PDT. Foi isso, de 89 para cá foi isso, precisamente isso, entendeu? Depois a gente foi se afastando. Sim, tentamos organizar uma associação de bairro aqui, mas acabou caindo no vazio, porque o pessoal daqui do bairro tem uma visão muito atrasada de política, né? Não como se diz por aí, não ofendendo a todos, mas uma grande parte, pelo menos aquele grupo que se aproximou da gente, era assim, aquela história do fazer política por interesse pessoal. Você vai para uma campanha porque alguém está pagando alguma coisa para você fazer atividade, não como voluntário, nem porque você tem um candidato que merece o seu voto, que tem um programa que merece ser visto, merece ser estudado, certo? Merece ser levado em consideração, mas por questão de natureza financeira. Outro, o pessoal vinha para a associação, a gente tentou organizar uma associação, antes de vir morar aqui, nós tentamos organizar uma associação aqui numa madeireira que tinha aqui perto, com o pessoal que já era dessa rua aqui, que por coincidência a gente veio morar. Junto com Antônio Salgado, que era secretário do PDT, que por um período de uns 5 anos a gente fez atividade junto com ele. Essa atividade no PDT de Jaboatão foi justamente junto com o Salgado, que é um cara, ele não é Salgado não é um cara de esquerda propriamente, mas é um cara de um pensamento, entendeu, mais próximo, entendeu, da gente, e a gente andava muito com ele. Depois a gente foi afastando, ele mesmo se afastou e nós nos afastamos. Nós fomos nos afastando também até não ir mais, não fazer parte de mais nada, entendeu? Ficamos totalmente de fora. Onde foi que eu estava que eu acho que me perdi um pouco fazendo essas coisas? Sim, falando sobre a questão do bairro, da política, fazer política aqui no bairro. A gente tentou organizar a associação, aí tinha um tal de um clube de mães aqui que era como é, dirigido por um cara que também fazia esse tipo de política, que os caras conseguem estabelecer contato com as prefeituras, fazendo esse tipo de coisa de dizer que são representantes de bairro. Não sei como eles conseguem, eu já vi, é uma manipulação, tudo isso é uma manipulação, entendeu? É aqui, é no Recife, é onde for. Sempre tem alguém com esse tipo de conduta e sempre tem alguém nestas prefeituras que acabam chamando, pegando esse tipo de gente para manipular politicamente. O sujeito sem escrúpulo que pega a verba da prefeitura para fazer, como é que chama-se assim, em causa própria, ou para favorecer um grupo de amigos ou a própria família. Aqui o cara do bairro ele fazia o seguinte, ele pegava, parece que ele conseguia doação de leite e cesta básica e distribuía entre amigos e familiares, e o resto do pessoal ficava a ver navios. Veja bem. E quando a gente começou a organizar a associação, ele falou que nós queríamos... Você está vendo alguma coisa? Eu estava olhando aqui a câmera agora. Ah, sim. A primeira vez quando eu olho, está gravando direitinho. A gente começou a discutir com o pessoal que a gente queria fazer uma associação
para combater os problemas, como é que se diz? Resolver os problemas do bairro, ou pelo menos tentar resolver. Problema de água encanada, que aqui era complicado, e até hoje ainda tem problemas aqui. Saneamento básico, esse bairro, uma grande parte dele não tem saneamento básico, tem água encanada, mas não tem a coisa do saneamento feito pela municipalidade, né, para recolher os dejetos das casas, não tem. Acho que 80% de Barra de Jangada vive na base de fossa ainda, compreendeu? Bem, a gente queria ver essa questão do saneamento básico, a questão de água. Quando a gente chegou nessa rua, tinha um pedaço dessa rua que não tinha água encanada ainda. Queríamos ver a questão do transporte, que a Borborema fazia o transporte aqui, mas era com muitos problemas, o pessoal reclamava muito, entendeu, do serviço da Borborema. A gente queria ver a questão da iluminação, que quando a gente veio para cá também era muito deficiente, e problemas de segurança, né, que nessa época nem núcleo tinha aqui. O núcleo veio para cá na década de 90, a partir de 98. 97, 98 foi que esse núcleo foi instalado aqui. E por uma campanha que a gente fez, porque estava havendo vários problemas por aqui ao redor nosso, de pessoas, volta e meia apareciam mortos na rua, entendeu? Gente conhecida, pessoas que não estavam diretamente envolvidas com na criminalidade, um porque era vigia, o outro porque, sei lá, tinha um irmão que era um mau elemento e ele pagou pelo irmão. Aí foi assassinado ali no meio da rua, na outra rua. E era um cara que trabalhava, tinha a família tudo certo, endereço certo, morreu no meio da rua. Entendeu? Havia N problemas dessa natureza, a gente queria associação para isso. E se fosse possível, a gente conseguiria as tais cestas básicas, a doação de leite, para distribuir com as famílias mais carentes. Aí o pessoal queria o seguinte, que primeiro a gente conseguisse isso para distribuir, para depois fazer as outras coisas. A gente tentava fazer veja bem, a gente tentava fazer uma comissão para ir no Palácio do Governo, para ir na Prefeitura, para ir no Corpo de Bombeiros, para resolver alguma dessas coisas. Aparecia 2 ou 3. Alguns diziam que não tinham dinheiro para passagem, que era para a gente conseguir, para pagar deles. Nessa época eu trabalhava. E eu e a Ibirê trabalhávamos. E a gente saía do trabalho e à noite a gente vinha para cá junto com o Salgado para reunir com o pessoal aqui. Eu passava direto, vinha reunir para depois voltar para casa e jantar, isso 10, 11 horas da noite. Para ir no dia seguinte trabalhar novamente. Aí eles achavam que a gente tinha vida, porque a gente tinha trabalho, certo? E vinha fazer, achavam que nós tínhamos recursos para estar bancando todo mundo, e não era o caso. Eu digo, eu posso pagar a passagem nenhuma, mas não posso pagar a passagem toda. A gente precisava de uma comissão de 5, só aparecia 1 ou 2. A comissão era sempre eu, ele e mais uma pessoa. Entendeu? Aí a gente ainda fez, a gente ainda foi com... Tem uma senhora que chama Dedete, que mataram o irmão dela aí, justamente, que era a vigia, ele morreu aqui atrás, nessa rua de trás da minha casa. Ela se juntou a nós para ir em vários lugares. Foi no Palácio do Governo com a gente, foi no Corpo de Bombeiros, foi na Prefeitura, para a gente ver se conseguia. Foi quando a gente começou, fez uma campanha para que se colocasse um núcleo de segurança no bairro, né? Entendeu? Aí foi nisso aí que a gente funcionou, nessa história dessa campanha. A associação deu, como é que se diz, deu para trás, não conseguimos segurar. Porque a gente não podia segurar a associação com 3, 4 pessoas, entendeu? Quer dizer, 3 éramos eu, a Ibirê e Salgado, mais umas 2 pessoas. E o resto ia esporadicamente nas reuniões, e quando a gente precisava de comissão, não tinha quem. Então a gente acabou deixando de lado, porque a gente tinha outras coisas a fazer e não dava para, certo? Pouco tempo, um tempo depois foi que a gente veio morar aqui. Nós viemos morar aqui em 1989, né? Essa atividade com a associação a gente fez em 85. Entendeu? Estávamos no PDT. No período de reparação por danos, assim, vocês foram atrás juridicamente? Fomos, a Ibirê fez um processo. A senhora não? Não, eu não entrei com nada pelo seguinte, a Ibirê entrou com um processo, a gente começou em 1996 se organizando com o pessoal para fazer a Associação dos Anistiados. Mas antes de fazer a associação, a gente se reunia com o grupo do pessoal do Tortura Nunca Mais e discutíamos todas essas questões. E lá no Banco do Brasil. Então, a Ibirê em 96 ele já começou, fez um documento e entrou já com um processo. Eu sei que a gente foi nessa época, o doutor Manuel Gilberto de Holanda Cavalcante era superintendente do INSS aqui em Recife. E nós fomos falar com ele para dar entrada nesse processo do INSS aqui em Recife. Ele recebeu tudo isso, era nosso conhecido já de épocas. Era uma das pessoas aí que estabeleceu contato com a gente, conhecimento conosco a partir dessa nossa volta de Porto Alegre para cá.
sabe? Ele é uma das pessoas que participou desses movimentos todos aí, sabe? Que nós participamos também. Ele foi deputado estadual e depois foi superintendente do INSS. Ele é médico. A Ibirê entregou essa documentação nas mãos dele e ficou lá. Enquanto ele estava no INSS, nós recebemos notícias da documentação, estava em andamento. Depois que ele saiu, deram fim à documentação. Olha que a gente... Foi uma confusão tão grande. Resultado, depois disso, ainda em 97, se eu não estou enganada, a Ibirê foi com, na época, João Paulo era deputado estadual. João Paulo, que foi prefeito. O que foi prefeito. E o menino daqui, que foi candidato a prefeito aqui por Recife, por Jaboatão, que era assessor dele, o Roberto Gomes. Nós tínhamos conhecimento com ele também, ele participou dessas campanhas de organização aí aqui de dentro das associações, e depois ele também caiu fora. A Ibirê a gente foi para o gabinete dele, conversou com ele, ele participava da Comissão de Direitos Humanos, aí a Ibirê conversou com ele e ele foi com a Ibirê no INSS, que agora já era lá na Mário Melo agora, né? Falar com a senhora que chama doutora Suzana, que é gerente do núcleo lá, para ver a questão da documentação dele, do processo dele, que ele tinha dado entrada, que estava sumido, e para ver como é que dava andamento. O João Paulo foi com ele para dar esse suporte a ele e tudo. Mas a coisa ficou por aí. Quando foi, aí isso foi de 96 até 99, sábado a gente foi para uma reunião uma reunião de... Não é propriamente uma eleição, eles fazem tem um grupo que se reúne e escolhem de acordo com a presença constante e como é que se diz, o que cada um desenvolve em relação à sua associação é indicado para uma vaga no Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, a presidência continua com o Antônio, há 10 anos já. Na verdade também quase ninguém quis se candidatar à presidência, entendeu? É um grupo muito pequeno que mantém a associação. Mas de tempos em tempos a gente vai, sabe? A gente não pode estar assim frequentemente, mas sempre que há algum ato, alguma coisa mais, sabe, assim, que a gente sempre comparece na medida do que a gente pode devido aos nossos problemas. O problema de saúde dele principalmente, né? E o que foi mais que a gente estava... Não, falando do processo de reparação. Sim, voltando ao processo de reparação. A gente deu continuidade a essa história a partir de 98 até 99 a gente se manteve junto com a associação tentando jogar para frente esses processos, mas aí a gente trabalhou mais com o processo daqui de Pernambuco, que foi uma lei que foi, como é que se diz, o projeto de lei foi da deputada que foi prefeita de Olinda, a engenheira civil, que foi Morena, Luciana, né? Santos. De vez em quando o nome das pessoas me foge, mas isso é natural. Luciana Santos, ela era deputada estadual na época, e ela tomou a causa nas mãos dela. Ela fez um projeto de lei para beneficiar os ex-presos políticos de Pernambuco, os anistiados, com uma indenização conforme o caso de cada um. E a Ibirê esteve entre os 30 primeiros que foram indenizados. Ele entrou nessa relação. Eu sei que uma advogada daqui tomou conta dessa história junto ao Estado, e doutora Mércia também, que na época ainda estava atuando. Tomaram conta dessa história, e eu sei que a gente conseguiu que o Jarbas Vasconcelos, parece no penúltimo ano de governo dele, ele assinou, né? Ou no penúltimo ano do primeiro mandato, no último ano do primeiro mandato ele assinou a lei, entendeu? Mas o projeto foi de Luciana Santos. Aí a Ibirê recebeu em 2001, foi 2001, se eu não me engano, entre agosto e setembro de 2001, ele recebeu a indenização do Estado. Foi quando a gente fez a reforma da casa, que ela era bem menor. Tá? Foram 30 mil reais de indenização e 27 mil nós recebemos, líquido. Foi 26.500, porque 3 mil reais foi da advogada, que na época já não era mais a advogada, que era do, como é que eles chamam, Defensoria Pública.
tinha passado para as mãos de doutora Lenísia Leite, que já entrou no final da coisa, mas de toda maneira ela teve lá o seu papel, a gente combinou assim, e era 10% para o advogado, e ela recebeu 3 mil reais desses 30 mil que nós recebemos. Que aí ele disse, poxa, foi, como é que se diz? Quer dizer, foi um dinheiro, digamos assim, relativamente fácil para ela, que é habituada a lidar com causas mais... Porque ela já entrou no final, né, da história e a coisa já estava muito mastigada. E no fim, bem, se resolveu, pronto. Recebeu, nós agradecemos a ela e 500 reais foi da psicóloga. A gente teve que fazer uma... Ele teve que passar por uma avaliação da psicóloga, entendeu? Para poder ela dar um aval e juntar isso ao processo, anexar o processo, para poder ele receber a indenização. Que aval é esse que ela tinha que dar? A senhora lembra? Atestar que ele era portador de sequelas psicológicas devido às torturas que ele passou, aos tratamentos desumanos que ele teve, nas 2 prisões que ele teve, né? Entendeu? Aqui em São Paulo. Não foi ele só não, outros tiveram que fazer isso, né? Vários tiveram que fazer isso, né? E nenhum processo contra a União mesmo, assim? A gente fez o processo contra a União, pois esse de 96, que estava dentro do INSS, acabou indo para em Brasília. Em 99, com a ajuda do Oscar, que hoje também é deputado, Oscar do PT, Oscar Paz Barreto. Aí Ibirê foi a Brasília. E lá ele encontrou com Arlindo, né? E com mais um outro deputado, parece doutor Rosinha, se eu não estou enganado, que era ligado com o PT. E aí eles discutiram lá a respeito dessa história da indenização dele. Foi ele e foi o Joca, o João Zeferino, foram para Brasília, os dois. E aí eles discutiram sobre essa questão do processo dele, se encontraram com o pessoal da Comissão de Anistia, que na época era uma moça chamada Sayonara, e o Zaratini, né? O Ricardo Zaratini. Encontrou com eles lá, se discutiu e com o pessoal da Câmara dando força, etc. Eu sei que conseguiram empurrar um pouquinho mais o processo dele. E quando isso foi em 99, sabe quando ele veio receber, Herói? 99, né? 5 anos depois, né? Porque 2004 foi que ele veio receber a indenização do governo federal. Isso desde 96 que ele estava com o processo dentro do... Quer dizer, 6 e 8, foram 8 anos que ele passou com esse processo para conseguir receber. Aí nisso, muita gente falava, muitos que estavam prejudicados e que quiseram fazer esses processos e não estavam conseguindo, se revoltaram, né? Porque houve vários casos de pessoas que não tinham metade das implicações que ele tinha e outros, né, tiveram, e que foram beneficiadas de uma forma absurda, né? E um dos casos mais que eles sempre citam, mas existem mais alguns, é o do Carlos Heitor Coni, né? Que Carlos Heitor Coni parece que teve artigos censurados, parece que foi afastado de um jornal por um período e depois conseguiu uma pensão de 8 mil e lá vai pedrada, né? Tem alguns casos assim. Tem vários casos assim, é um negócio, uma coisa bem discrepante, entendeu? Algumas pessoas que tiveram, não foram nem presas, foram afastadas de funções que eram funcionários federais ou estaduais, que também conseguiram, entendeu? Essas coisas assim. E o pessoal que realmente, quer dizer, levou toda essa luta, foi prejudicado, alguns hoje não estão mais nem aqui para contar a história, porque tiveram suas vidas ceifadas, certo? As famílias ficaram em situação crítica, ou conseguiram quantias mínimas, entendeu? Assim, ou então simplesmente a Ibirê teve essa indenização do governo aqui e conseguiu ganhar um processo São Paulo. O São Paulo tentou fazer com que a advogada entrasse com um processo a meu favor e ela disse que não podia porque eu não tinha sido presa, apesar de ter sido condenada à revelia pela Justiça Militar de São Paulo, 2 anos e meio de prisão. Como eu não fui presa, eu não podia dar entrada no processo. Quer dizer, o fato de eu ter tido que passar mais de 5 anos sem poder usar minha documentação, vivendo completamente clandestina nesses 5 anos, entendeu? E teve um período que eu vivi semi-clandestina, eu trabalhava, tudo, mas nesse período, depois que ele foi preso, eu passei 5 anos sem poder usar minha identidade, sem trabalhar, entendeu?
com uma série de dificuldades, sem contatos com a minha família por conta de todos esses problemas. Nada disso foi considerado, só foi considerado o fato de que eu não fui presa em São Paulo, por isso eu não pude entrar com o processo. Devido a isso e ao fato dele ter passado 8 anos o processo dele para ser resolvido, eu me desiludi, eu achei que não valia a pena eu entrar com o processo, que eu só ia perder tempo, me angustiar à toa, eu desisti. De uns anos para cá, várias pessoas me aconselharam a entrar com o processo. Agora eu sei que eu vou tentar, mas eu não vou nem tentar, eu vou tentar entrar com um processo para me aposentar como anistiada, não é nem mais para receber indenização, entendeu? Porque eu tentei me aposentar como por tempo de serviço e não consegui, porque eu perdi uma carteira e minha aposentadoria foi indeferida, quer dizer, há 5 anos eu deveria estar aposentada e eu estou sem ter nenhum, quer dizer, se minha filha não trabalhasse e não nos mantivesse, a gente não ia passar fome, porque a família não deixaria passar fome propriamente, mas iríamos estar passando muitas privações, compreendeu? Entendeu? Porque o que ele recebe não dá para 2 pessoas. Ele recebe um salário. Entendeu? Não dá. A gente sabe que não dá. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver por aí fora, por mais economia possível. Manter, olha, aluguel de casa, todas as despesas de uma casa, mais medicação que a gente sempre está precisando, certo? E outras coisinhas mais, roupa, calçada e tudo mais, você não consegue manter com um salário mínimo, não consegue, é impossível, entendeu? Quando a pessoa mantém é porque tem alguma outra coisa por fora, entendeu? Você mantém o básico, a comida, entendeu? E se você mantém, né, certo? A compra de um gás, um pagamento de uma conta de luz, mas e o restante? Você não passa só com isso, né? Então, Rosa é quem nos sustenta praticamente, entendeu? A parte dele é muito pequena nessa história. Eu acho que eu já não tenho mais perguntas para a senhora, dona Lenise. Mas tem alguma coisa, algum assunto, algum tema que não foi abordado durante essas entrevistas, Sim, que a senhora queira abordar, queira comentar? Alguma coisa que a senhora queira expressar, queira dizer agora pra gente, pra encerrar? Olha, Tasso, eu falei tanta coisa, eu não sei assim, no momento não me ocorre. Eu falei muita coisa e eu acho que eu devo ter deixado de falar, talvez coisas importantes, mas no momento eu não me lembro e a gente também não pode se estender indefinidamente, né? Mas eu queria fazer uma observação. Eu acho o seguinte, sabe? Essa coisa da lei de anistia foi um negócio muito mal feito. E essa forma como esses processos têm sido, né? Como é que chama-se? Eu achei muito mal redigida essa lei de anistia, pela maneira como a coisa vem sendo conduzida, essa história da questão a forma como são conduzidos esses processos para ressarcir essas pessoas. Não é só o problema do ressarcimento financeiro, mas a questão como é que se diz, do reconhecimento pelo Estado, pela nação, dos problemas que foram causados por essas pessoas ao longo desses anos, né? Entendeu? E também esse problema essa forma, essas manipulações políticas que eles fazem em torno de todas essas coisas, né? Que dá esse tipo de coisa, essas excrescências que a gente tem sabido, né? Agora mesmo uma pessoa comentou comigo nessa última reunião que eu estive na APAP que eles estão dando continuidade aos processos para várias pessoas aí. Mas disse que é uma coisa assim muito... um amigo meu que ele era procurador do Estado e aposentou-se, Tibiriçá. Ele disse a mim, é quase como uma ação entre amigos. Sabe aquelas rifas que a gente fazia antigamente? Quer dizer, como é que se pode um negócio sério desse, certo? Com tanta gente ainda, que eu acho que se eles indenizaram 10% de todo esse pessoal que foi prejudicado nessa fase, eles como é que se diz? Indenizaram muito, indenizaram 10, 15%. As coisas se desenrolarem dessa maneira, né? Com dessa forma inconsequente e pouco ética, né? A verdade é essa, né? Entendeu? Eu, infelizmente, quer dizer, o que é que a gente pode fazer a respeito disso? Protestar, pedir que
apoiar o pessoal que está fazendo essa Comissão da Justiça e da Verdade para ver se isso realmente funciona. Se isso for uma coisa feita pela sociedade civil, o peso maior for da sociedade civil, pode ser que funcione, que consiga fazer uma pressão para que essas coisas se corrijam. Mas se não for, se começarem, porque pelo que eu soube é assim. Agora, por exemplo, inventaram a tal de uma comissão de 12 pessoas, cada uma parece de uma região, para representar as famílias e os prejudicados, para abrir essa história desse arquivo. Mas essas pessoas geralmente são pessoas, ou todos são pessoas ligadas de alguma forma aos governos estaduais ou aos governos municipais, e com um compromisso prévio de que o que virem, o que descobrirem, não falar, manter sob sigilo, entendeu? Inicialmente, até que se forme, foi o que eu ouvi falar, uma comissão definitiva, que aí teria participação de familiares de desaparecidos e mortos, né? Políticos e as próprias pessoas que foram diretamente prejudicadas, né? Alguns que ainda estão vivos e que podem participar dessas comissões. Por que isso? Me diga, tem lógica um negócio desses? Se a gente está tentando trazer as coisas à tona e fazer com que essas pessoas que praticaram esses atos absurdos, abomináveis, sejam diretamente... A gente sabe que eles não vão ser processados, não vão pegar pena nada, mas a gente quer que seja assumido publicamente, que foram eles os culpados e que se dê, entendeu? Que se abra, como se fez na Argentina, no Uruguai, no Chile, entendeu? Olha, a ditadura chilena foi muito pior que a nossa, certo? A quantidade de pessoas lá prejudicadas foi 10 vezes maior, certo? De mortos nem se fala, tanto no Chile quanto na Argentina. No entanto, eles conseguiram resolver isso. Aqui não, a gente tem essa coisinha do jeitinho, do interesse disso, do interesse daquilo, e vai se manipulando, e quando você vê, só aparece aquilo que realmente não dói na cabeça, como é que se diz, do seu Sarney, não dói para fulano, para cicrano, para Bertrano, entendeu? Para o pessoal que continua aí, quer dizer, deram um golpe, tomaram o poder, militares, civis por trás, da direita, certo? Se conseguiu derrubar o golpe de uma certa maneira, se conseguiu derrubar o golpe, se abriu essa democracia, né? Esse projeto de democracia nosso, que Antônio Carlos costuma dizer que é um dos piores projetos de democracia que tem em toda a América do Sul, é o nosso, né? Por conta de todas essas coisas, e realmente ele tem razão. Ele é uma pessoa que analisa muito, né? Entendeu? E muita gente daquela época continua, certo? Porque Sarney não começou a fazer política na década de 60, não. É uma velha raposa da política. Fernando Collor começou, né? Depois, né? Mas Fernando é de uma família que já estava envolvida com o poder econômico, certo? E fazia política. Se não fazia diretamente com candidatos, fazia por baixo do pano. A gente sabe que todo mundo que detém poder econômico nas mãos, como os grandes proprietários de terras, os banqueiros, os grandes empresários, todos esses, eles, de uma forma ou de outra, eles interferem na política, interferem financeiramente, interferem verbalmente, certo? Através da pressão econômica, eles se manifestam e manipulam as coisas. A gente sabe disso, né? Esse é o tipo de democracia que a gente tem, né? A gente tem que ser realista, entendeu? Então, muita gente que estava antes continua hoje, entendeu? E esse pessoal deve ter as suas culpas no cartório. E eles não querem serem, entendeu? Eles querem continuar aí, de uma certa maneira, dominando, manipulando, certo? Próximos, no mínimo, bem próximos do poder. Então, eu acredito que se muitas dessas coisas que a gente quer que venha a público, que seja colocada em pratos limpos, se for realmente aberto, muitas dessas figuras notórias vão ser molestadas. E eles não querem isso. Eu penso que é por esse fato que... Mas e daí? Certo? Os nazistas fizeram o que fizeram, cometeram crimes hediondos durante a Segunda Guerra, e depois eles foram responsabilizados, e muitos deles, os que escaparam, que chegaram a viver, muitos deles cumpriram longas penas de prisão, né? Alguns morreram na prisão, né? Num estado como a Alemanha, né? Verdade que eles não fizeram uma guerra local, isso aqui foi uma espécie de guerra localizada, né? Verdade que eles fizeram guerra contra vários países, ofenderam várias nações, mas mesmo assim,
Em outros lugares por aí a gente viu, né, esse tipo de coisa. Você que fez, cometeu crimes contra a pessoa humana, você vai responder por isso. Mesmo que você já não vá responder com uma prisão, certo? Mas você vai responder perante a opinião pública, certo? Vamos saber quem você é, quem foi você, qual foi a sua responsabilidade nessa história, entendeu? É isso. Eu espero ter contribuído para elucidar alguma coisa, ou mesmo para que o trabalho de vocês tenha seja levado a bom termo. Não, gostamos muito da sua entrevista. Muito obrigado, dona Alanise. Eu sinto não poder fazer melhor. Não, foi ótimo, foi ótimo. Uma coisa que eu queria falar, essa história da associação, eu preferia que você cortasse. Isso foi mais um desabafo, sabe? Tá ok, a gente... Não, porque vocês vão botar, quer dizer, depois você aí pode fazer os cortes, né?